tem uma expectativa que o reino de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que venha sobre a sua cidade, sobre os seus parentes? Você tem essa expectativa no coração? Porque Jesus nos ensinou a orar assim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Na oração que Jesus nos ensinou. Quando Jesus nos deu e nos ensinou esse modelo, Ele colocou, algumas prioridades que eu e você precisamos buscar. Então, Jesus ali ensina, Mateus capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim: quando vocês forem orar, ou a palavra aqui, na versão NA, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos orar mais um pouco. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo o que nós temos vivido, Senhor. Oh Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque não merecíamos nada, mas o Senhor nos deu tudo, tudo que necessitamos. Pai, por isso queremos Te honrar nesse lugar. Somos tão abençoados, Senhor, pelo simples fato de estarmos aqui, se deliciando na Sua presença, escutando da Sua palavra, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, o Senhor nos conecta ao Deus Pai, ao Deus Filho. O Senhor nos ensina como orar, o Senhor esquadrinha o nosso andar, o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos agora, Espírito Santo, que tudo que for colocado aqui, Pai, o Senhor possa transformar, Senhor, em algo útil, que certamente necessitamos. Eu oro em nome de Jesus, que todas as vozes que tentam tirar nossa atenção, que tentam nos privar, nos atrapalhar de receber do maná do Senhor, que elas agora se calem, e a voz do Senhor dentro de nós, através do Espírito Santo, possa transmitir, Senhor, aquilo que precisamos escutar. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Essa oração que Jesus nos ensinou, como padrão, é o foco. Existe um foco prioritário, primário dessa oração, no qual nós vemos ali, quando Jesus fala para nós: portanto, vocês precisam orar assim. Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, é estabelecer em nós a paternidade de Deus. Amém? Você crê nisso? Deus é Pai. Deus não está distante. Deus não é um ser ausente. Deus não é um ser que não se preocupa, que nos vê como uma criatura. Não, Deus é Pai. Amém? A paternidade de Deus precisa estar bem resolvida no coração de cada crente, porque você só vai desfrutar das bênçãos de Deus se você reconhecer Deus como Pai, um Pai que é perfeito, um Pai que não falha, diferente do nosso Pai terreno, que obviamente falha conosco, falhou, vai falhar, porque somos humanos. Deus Pai não falha. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele é perfeito. Então Jesus, para esse modelo que Ele nos ensina, Ele diz assim: vocês precisam, o primeiro ponto é reconhecer Deus como Pai. E Pai nosso, porque Pai não é somente meu. Quando eu entendo que Pai, Deus Pai, Ele é nosso, na comunidade, Ele tem outros irmãos, Ele tem outros filhos, e eu tenho outros irmãos. Nós entendemos também o senso de comunidade, de viver em comunidade, viver em relacionamento com o nosso próximo. Por isso que esse é o padrão da oração. Quando eu oro reconhecendo Deus como Pai, mas reconhecendo também que eu tenho irmãos, e que a minha oração precisa ser em pró, muitas vezes, a Deus Pai,
mas também em pró dos meus irmãos. Amém? Você está entendendo? Né? Quando nós entendemos isso, nós cumprimos e sabemos, né? É o que Jesus nos ensinou e tem nos ensinado, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as forças, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a base, o pilar de uma vida com Deus, do amor. Amor a Deus, que se reflete na vertical, o meu amor a Deus, e que também, né, na horizontal com os meus irmãos. Não por acaso forma-se uma cruz, né? A cruz que Cristo mostrou para nós, o seu amor, aleluia, glória a Jesus. Então nós vemos aqui, né, que Jesus nos ensina esse padrão. Então, Ele nos ensina também que Deus está nos céus, e Deus, Ele tem um nome que precisa ser santificado. Deus é santo. Nós cantamos aqui, santo, santo, santo. Toda vez que, né, você vê na Bíblia a repetição 3 vezes da mesma palavra, isso significa que é necessário que nós possamos dar a primazia, né, do nosso entendimento, porque é uma prioridade. Então, quando Deus é chamado 3 vezes de santo, mostra o nível de santidade de Deus. Por isso que Jesus nos ensina a orar, né, pedindo padrão para Deus, falando: santificado é teu nome, aleluia. Nós precisamos santificar o nome de Deus, honrar o nome de Deus, né, honrar com a nossa vida, com o que nós temos. Sabe, irmãos, uma das prioridades nossa como representantes de Deus é que o nome de Deus precisa ser santificado nas nossas vidas. E muitas vezes nós vemos crentes que desonram a Deus com seu estilo de vida, não sendo um padrão, sendo chacota, né, dando mau testemunho. Mas quando Jesus nos ensina essa oração, né, Ele nos ensina a santificar o nome de Deus. Amém? E o verso 10 é onde eu quero chegar, né? Que é o tema dessa palavra. Diz assim: o Senhor Jesus então nos ensina a clamar ou a chamar para que o reino de Deus venha. O texto aqui diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Existe uma vontade, irmão e irmã, estabelecida no céu, que precisa ser estabelecida na terra. Por isso a oração diz: existe algo que já aconteceu nos céus, e eu e você precisamos orar para que isso que já aconteceu nos céus seja manifesto na terra, e você faz parte disso. Você é o instrumento catalisador para que o reino de Deus venha sobre a terra. Você está entendendo isso? Você entende que você foi chamado para um propósito? Estabelecer o reino de Deus, como ele já é nos céus. Agora, nós, a igreja do Senhor, temos a incumbência de estabelecer esse reino aqui na terra. Eu queria falar sobre isso hoje. Por isso o tema da mensagem é trazendo o céu para a terra, vivendo o sobrenatural. Você crê que você pode viver o sobrenatural? Nós temos vivido o sobrenatural, nós temos visto o sobrenatural, né? Essa semana, né, eu estava com um casal de irmãos, né, e falando, testemunhando de algo, né, que Deus fez na vida deles, e assim, algo sobrenatural, irmãos. Deus continua fazendo milagres, né? Deus continua fazendo milagres, e nós precisamos entrar nesse lugar de viver os milagres de Deus. E como eu vou fazer isso? Trazendo o céu para a terra. Sabe, irmãos, quando você lê a palavra de Deus, né, a Bíblia diz que no céu não há choro, não haverá lágrimas, né? Diz, né, que não haverá pecado, porque o pecado, né, ocasiona todo esse tipo de dor.
Então minha pergunta é para você: existe doença no céu? Não. Se não existe doença no céu, nós precisamos clamar ao Senhor para que, o milagre de Deus venha sobre a terra. Por isso nós andamos no sobrenatural. Por isso nós vemos milagres, intervenções do Senhor. Por isso eu e você, podemos e devemos viver uma vida intensa, trazendo o céu para a terra. Você foi chamado, meu irmão e minha irmã, para ser um representante de Deus. Você foi chamado para um propósito, e nós precisamos entrar nesse lugar. Você está entendendo? Esse é o foco primário, Se existe no céu, ele tem que ser manifestado na terra, amém? Aleluia! Jesus caminhou nisso. Jesus nos ensinou. Por isso, onde Jesus chegava, havia intervenções de Deus. Havia cura, havia libertação, havia amor do Deus Pai. E todo tipo de milagre Jesus proporcionou, porque Ele estabeleceu aquilo que estava já estabelecido nos céus e foi agora, manifestado sobre a terra. Irmãos, sabe, hoje eu estava escutando o pastor Hudson na Alcance Fiais, e algo me mostrou, algo que ele falou assim, que saltou no meu coração. Sabe de uma coisa, irmão? Quando nós olhamos para o livro de Atos, você vai ver, os discípulos ficaram 10 dias, orando para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Unânimes, a Bíblia diz, em oração. 10 dias, unânimes, em oração intensa, clamando a Deus. Hoje, irmãos, o Espírito Santo já está sobre nós. Você tem o Espírito Santo dentro de ti, dentro de você, E nós não buscamos como os discípulos buscavam, O que isso causa no nosso coração? Sabe, irmãos, se eu e você entendêssemos realmente o tipo de arma que nós carregamos para o reino de Deus dentro de nós, irmão, irmã, você, andaria nas nuvens, aleluia, você viveria uma vida intensa. Mas sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós se acomodamos, nós deixamos, nós abrimos mão para viver o sobrenatural e acabamos entrando numa vida do natural. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus nos ensina, e a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Irmão, irmã, você foi chamado para guerrear nas regiões celestiais, no sobrenatural, Para de ficar olhando para o natural e tentar, naturalizar tudo o que acontece sobre ti, entendendo, irmãos, nós somos chamados por Deus para guerrear no mundo espiritual. Por isso, quais são as nossas armas? Oração, palavra, jejum. Busque isso sobre ti, busque as práticas espirituais. Puxa, pastor, eu estou vivendo uma luta, mas você tem se posicionado espiritualmente para vencer essa luta que você está passando? Porque nós queremos naturalizar tudo. Obviamente, existem coisas que são naturais, mas o problema do crente é que Deus te tirou de um lugar, e te colocou como representante do reino de Deus. Você não tem o direito, de viver uma vida, abaixo do padrão que Deus estipulou para sobre ti. E eu queria falar sobre isso. Como eu posso trazer o céu para a terra? E assim, irmãos, essa semana, Deus falou comigo. Eu já estava praticamente, com o esboço pronto, porque domingo passado, nós tivemos a alegria de receber o pastor Getúlio aqui, Deus preparou uma agenda com ele, e era eu que ia pregar. Mas essa semana Deus falou comigo e eu, modifiquei grande parte daquilo que eu tinha preparado. Falou 3 vezes, em 3 situações aqui, a mesma coisa. E eu entendi, puxa, Deus quer falar algo
para nós, primeiramente comigo, né, falando para mim, e compartilhar isso com a igreja. E, né, numa conversa, né, com minha família no carro, o Daniel falou algo ali, e o Espírito Santo ligou algo na minha mente. Eu comecei a pensar sobre aquilo. Sabe, irmãos, qual o instrumento que manifesta algo que é recebido no céu, canalizado nele e distribuído para a terra? E 3 vezes essa semana o Senhor falou a mesma coisa comigo. Sabe, existe algo que o homem criou, que vai servir de exemplo para essa mensagem, que é algo, né, que recebe algo do céu, é muito útil, e canaliza isso para a terra. Você já viu um para-raio? Quem já conheceu um para-raio? A semana estava conversando, né, com o Cristiano, né, ele falando sobre aterramento e tal, né? Falei, olha, Deus está falando algo, né? Um para-raio, irmãos, ele é colocado em cima, né, é uma estrutura que é colocada em cima dos edifícios mais alto, e ele tem uma função de proteção. Ele recebe as descargas elétricas de uma tempestade, né, os raios, e ele recebe aquela descarga para que aquele raio não caia sobre, né, a estrutura ou sobre alguém que está próximo. E ele joga isso, né, através de todo um complexo, né, ali de fios e estrutura. Ele joga isso para a terra. Enquanto eu estava estudando sobre isso, né, o Espírito Santo falou algumas coisas ao meu coração, de que muitas das vezes, irmãos, nós precisamos ser como um para-raio de Deus, recebendo algo de Deus, algo de Deus, né, algo que vem dos céus, né, e nós vamos, né, eu coloquei algumas coisas no meu esboço aqui, nós vamos falar sobre isso, né, trazendo o céu para a terra, trazendo o poder de Deus para a terra. E a primeira, né, característica, né, que nós precisamos entender, e a primeira coisa no qual nós somos semelhantes a um para-raio, entenda isso, irmão, guarda isso aí, anota aí, é que tanto eu quanto você, como um para-raio, nós somos criados para isso, amém? Você crê nisso? Você crê que você foi criado para receber da glória de Deus sobre ti? Você crê que você foi chamado, né, para receber da descarga de Deus, do poder de Deus, para viver isso sobre a sua vida? Você crê nisso? Né? Um para-raio é assim também. Ele foi desenvolvido para uma função. Qual a função? Que o poder dos céus venha sobre ele. E nós somos chamados para isso. Por isso, irmãos, nós precisamos se movimentar, andar com essa visão no nosso coração. Você e eu fomos chamados para sermos instrumento de Deus. Você foi chamado para isso. Todo cristão foi chamado para receber esse poder que vem dos céus. Amém? Você está entendendo? Você foi chamado para isso. Às vezes a gente joga a responsabilidade para o irmão. Às vezes ela, mas o pastor, mas a pastora, mas o meu líder. Irmão, você e eu fomos chamados para receber desse poder, que o Espírito Santo habita em nós, Ele proporcionou, Ele liberou para nós, andar sobre esse poder. Andar sobre isso. Ele tem somente uma função, irmãos, e nós também temos somente uma função. Qual é a função? Reter o poder dos céus. Você foi chamado para isso, irmãos. Você foi chamado para andar
como um representante do reino. Então assim, irmãos, nunca abra mão, porque Deus provavelmente já te colocou em situações, né? Já mostrou para você questões no qual você deveria se posicionar como homem, como mulher de Deus. Entendendo, né? Às vezes a gente pensa, puxa, né, um demoniado caiu aqui do meu lado. Eu não vou orar. Por quê? Por qual motivo? Ah, não, tem uma pessoa aqui, né, um companheiro de trabalho, né, um amigo, uma amiga que está com uma enfermidade. Não, eu não vou orar. Por que não? Irmão, irmã, você foi chamado para isso. Ah, o sacerdócio universal, o véu que se rasgava, né, o véu que estava separando o homem de Deus se rasgou de cima a baixo. Não há mais divisão, né, entre nós e Deus. Deus te chamou para esse lugar de autoridade. Amém? Você crê nisso? Se posicione nisso. Tem autoridade que Deus colocou sobre ti, porque você foi criado para isso. Criado. Você precisa saber o que você carrega. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Existe um tesouro que Deus preparou em nós, vasos de barro. E aí o apóstolo Paulo fala assim, para que você veja que a excelência do poder, existe um poder de Deus, que foi colocado em mim e em você. Aleluia, você crê nisso? Você foi chamado para isso, você foi chamado para esse propósito. Então nunca abra mão do propósito, do plano de Deus para a sua vida. Irmãos, Deus nos escolheu como instrumentos para manifestar a sua glória e poder ao mundo. Deus te escolheu, irmão. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para manifestar da sua glória, do seu poder para o mundo. Então, não se acovarde. Não se acovarde. Não se acovarde daquilo que Deus preparou para você. Sabe, irmãos, talvez você possa pensar, puxa, mas né, eu não confio em mim mesmo, né, a minha família não confia em mim, mas Deus confiou em você. Deus confiou em você, para que você fosse um representante do reino dele nessa terra. Um representante, irmãos. Daí você pode pensar, será que Deus é doido? Não. Certamente não. Porque Deus confia em você. Deus confia em você. Por isso, nunca se olhe abaixo do que convém. A Bíblia nos ensina a não pensar além do que convém também, né? Porque senão nós caímos como Satanás caiu, pensou além do que ele era. Mas nunca pense abaixo do que convém. Deus te escolheu nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível na sua presença. É um chamado de Deus sobre a sua vida. Não foi você, não foi, né, mas não foi as situações. Não, Deus confia em ti, porque você foi criado para isso, para manifestar da glória de Deus, do poder de Deus. Então, né, na célula, quando né, tiver uma pessoa enferma na sua célula, irmão, não é o pastor, ora você. Ora você. Ora sobre isso, né? Tem autoridade. Aos líderes de célula aqui, tem autoridade. Orem, né? O cão apareceu lá, manda embora. Porque você foi chamado para isso. Você foi criado para isso. Sabe, eu estava lendo, né, sobre o avivamento da Rua Azusa.
né, um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, né, grande movimento de avivamento, que trouxe para nós, e hoje que nós vivemos aqui, foi porque homens e mulheres comprometidas, né, e incendiados por Deus, se prostraram, e isso cresceu e alcançou aqui, onde nós estamos hoje. E uma das histórias me chamou a atenção, né, que eles contavam que lá, certa vez, numa reunião de oração, os bombeiros foram chamados pelos vizinhos, e aqueles bombeiros, né, vão lá, né, preparados para apagar o fogo, e diz que quando eles chegaram, não era o fogo que havia, mas eram os irmãos que estavam orando, e eles estavam orando de tamanha intensidade, que aquilo parecia como fogo, né? As pessoas em volta acharam, não, está pegando fogo aqui, mas não, eram pessoas incendiadas, irmãos, pela presença de Deus, pela glória de Deus, né? Cheias do Espírito. Irmão, você acha que aquilo é só para aquele tempo? Não. Deus tem algo para essa geração, irmãos. Deus tem algo para esse lugar. Deus nos chamou, nos colocou aqui para um propósito. Às vezes você pode pensar, puxa, eu fui colocado em Piraquara, que não, Deus te colocou aqui para ser um propósito dele nessa terra. Deus te colocou nesse lugar, Deus te trouxe aqui para que você seja um propósito, né, estabelecido do reino aqui. Então assim, irmãos, se posicione como um agente de Deus, se posicione como alguém, né, que queima na presença de Deus, que alguém que manifesta do poder de Deus, onde você estiver, porque você foi chamado para isso. Chamado para isso. Criado para isso. Qual a outra característica que nós enxergamos, vemos num para-raio que se assemelha a nós? A função do para-raio. Ele só tem essa função, ele só consegue desenvolver essa função, irmãos, se ele estiver colocado no alto. Eu e você só vamos receber da glória de Deus, ser um agente da glória de Deus, do poder de Deus, se nós estivermos no lugar mais alto onde nós deveríamos estar, que é a presença de Deus, que é no colo de Deus. Então, irmãos, quando Paulo nos ensina lá em Colossenses 3:1, ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados, ele está falando para crente, se vocês dizem que são cristãos, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ele diz assim: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mas não somente buscar, ele fala: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz: busque e pense. Ele certamente fala, a nossa prioridade precisa estar nas coisas de Deus, num lugar tão alto, onde já não conseguimos mais enxergar o que é as coisas dessa terra. Por isso, irmãos, se você deseja ser um agente, né, transformador de Deus, do Evangelho do Senhor, você precisa estar no lugar mais alto, que é na presença do Senhor. Por isso, né, se você quer ser alguém, né, que manifesta do poder, da glória, né, ser um instrumento de Deus, irmão, se posiciona no lugar mais alto. Saia do raso. Entre em águas mais profundas, em relacionamento, em busca. Busque o Senhor de todo o teu coração, com todas as suas forças. Busque o Senhor com tudo que você tem. Chegou um tempo, irmãos, que nós precisamos fazer decisões nas nossas vidas. Se você quer viver uma vida, né, medíocre, na média, né, como a grande maioria do mundo, ou se você quer viver uma vida de intensidade com Deus. Porque, irmãos, o Evangelho é uma realidade. O reino de Deus é uma realidade. Cada dia mais, o que tem acontecido tem provado, né, aquilo que Jesus já falou, aquilo que os profetas já falaram. Nós precisamos parar para analisar o que é prioridade nas nossas vidas, porque o que é prioridade nas nossas vidas é onde nós gastamos tempo, onde nós se empenhamos,
é onde nós pensamos mais, é onde nós buscamos mais. Agora, se eu quero ser um instrumento de Deus, eu preciso ser conduzido pelas coisas de Deus, chamados para o alto, conduzindo o céu para a terra. Amém? Você está recebendo essa palavra? Você tem vivido isso na sua vida? Você vai viver mais isso na sua vida, amém? Glória a Deus. Um para-raio só funciona se estiver posicionado no ponto mais alto de uma estrutura. Sabe, quem está no alto vê com mais clareza e não se deixa levar para as coisas do mundo. Quanto mais alto você estiver no relacionamento com Deus, menos das coisas do mundo você vai ver, você vai querer, e mais das coisas de Deus você vai buscar. Onde está a sua visão? O que você tem almejado hoje? Quais são os seus projetos? Quando nós fizemos aqui, no mês passado, a cartinha dos nossos sonhos, e a gente buscou sonhos, eu escrevi também, coloquei ali meus desejos. A minha pergunta é, nos seus sonhos, estava mais relacionamento com Deus? Mais intimidade com o Espírito Santo? Mais busca? Nos seus sonhos, estar em níveis mais altos com o Senhor? Porque aquilo, irmãos, o que nós damos prioridade é o que é mais importante para nós. Por isso, se você quer ser um agente transformador, você precisa estar no lugar mais alto, na presença do Senhor. Qual a outra característica no qual nós assemelhamos com o para-raio? É que nós precisamos estar preparados para receber desse poder. Toda a estrutura, tudo a complexidade no qual é preparado um para-raio, ele precisa estar totalmente funcional. Ele precisa estar em perfeitas condições para receber aquele poder. Sabe o que isso diz respeito para nós, irmãos? Eu vejo como a nossa santidade, uma vida com Deus, longe do pecado, uma vida em perfeitas condições, naquilo que Deus espera de nós. Obviamente somos falhos, pecamos todos os dias, mas existem pessoas que amam estar no pecado. O pecado, irmãos, é um erro, é uma falha, é um acidente de percurso na vida de um crente. O pecado é algo acidental na vida do crente. Não é um lugar onde nós amamos estar. E juntamente, na vida de um crente, juntamente quando vem o pecado, vem logo em seguida o arrependimento. Por quê? Porque o crente que ama a Deus, ele odeia o pecado. Ele não se alegra com o pecado. Agora, se eu quero ser alguém que anda, que recebe do poder de Deus, eu preciso estar preparado para receber desse poder, ter uma vida santa. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é necessário que eu me prepare para isso, que eu busque uma vida que agrada ao Senhor. Eu tenho repetido isso porque para mim é quase um norte para a minha vida. A palavra de Deus diz, Jesus fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então nós precisamos aprender, irmãos, se eu quero receber desse poder,
se eu quero viver, andar no sobrenatural, se eu quero fazer aquilo que Jesus me ensinou e como padrão me falou, para que eu possa trazer o céu para a terra, eu preciso viver uma vida de santidade, uma vida santa. Quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em Levíticos capítulo 10, a Bíblia fala de dois homens, que tinham uma patente alta, porque eram filhos, de um grande homem. A Bíblia fala que Nadab e Abiú, eles, filhos de Arão, eles deram pouca importância para o padrão de Deus. A Bíblia fala aqui, Levíticos capítulo 10, versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhe havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E a Bíblia diz: morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: isso é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Dois homens que foram fulminados da presença do Senhor. Dois homens que faziam um papel de para-raio, mas não estavam preparados. Dois homens que não estavam preparados para receber o poder de Deus, levando a Deus no sacrifício de qualquer jeito, desonrando a Deus, ao ponto que a Bíblia fala que eles foram fulminados. A Bíblia diz: o fogo os consumiu. Sabe, irmãos, uma vida de poder é uma vida de permanência. Se manter, ser permanente nesse lugar. Não como a Nadab e Abiú, mas como homens que entenderam que eu preciso, para receber desse poder de Deus, viver uma vida em santidade. Amém? Glória a Deus. O que nós precisamos aprender também? Como um exemplo de um para-raio, nós precisamos estar conectados à terra. Ele não apenas recebe, mas precisa conduzir a energia à terra, para que haja proteção e transformação. Todo para-raio tem um cabo, eu não sei de como é feito, Cristiano? Cristiano pode falar depois ali para você, ele sabe. Que ele vai lá de cima levar aquela descarga elétrica, aquele raio, até a terra. Muitas vezes muitas não, Nós precisamos ser assim também. Receber desse poder do alto e transformar isso para os irmãos que estão junto conosco. Estar conectados à terra. O para-raio recebe a descarga elétrica e conduz corretamente para o solo. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que a unção, o poder de Deus nos capacita e nos faz promover um encontro entre os céus e a terra. Você foi chamado a esse lugar. Por isso aquilo que Deus te deu é para abençoar o próximo. É para ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Por isso essa capacidade que Deus colocou na sua mão é para que vocês abençoem vidas. Ronaldo, Deus te deu uma capacidade de louvor, de ministrar, mas isso não é para você. É para abençoar os irmãos. Deus colocou algo nos nossos corações, uma habilidade, um dom. Irmão, se Deus colocou um poder dele sobre ti,
é porque Ele tem um propósito, para que através da sua vida, você possa ser um canal de Deus para outras vidas, proporcionando esse poder que vem sobre ti, esse dom, né, essa habilidade, essa graça, né, para que você seja um instrumento e transmita isso para as pessoas que necessitam. Não sei o que Deus colocou, às vezes, né, nós podemos ver, né, quantas pessoas que são exímias, perfeitas em muitas habilidades, mas que não utilizam ela para glorificar a Deus. Poderiam ser um canal de bênção para muitas pessoas, né? Qual é o propósito dessa reunião que nós vamos começar aqui na igreja de empreendedores? É que através de empreendedores que entendem o propósito do reino, vidas sejam abençoadas. Nós temos aqui, né, o cristão, Christian, a Danila, que são empreendedores, né, que são instrumento de Deus, e através da vida deles, muitas pessoas são abençoadas. Por quê? Porque entenderam o propósito. E Deus derrama mais, para que eles possam continuar sendo, né? Deus coloca mais sobre a sua vida, para que você continue sendo, né, um provedor do poder de Deus, como um para-raio que recebe a descarga e transmite para a terra. Deus te chamou para esse lugar, amém? Você crê nisso? Né? Então não se acovarde, irmão. Pelo contrário, né, desenvolva isso. Desenvolva isso. Cresça nisso. Talvez Deus te dê uma mente tão brilhante, irmãos, que nenhum de nós tem essa mente. Uma habilidade intelectual, uma habilidade, né, para, né, qualquer coisa, irmãos, mas seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Porque foi para isso que você foi chamado. Quando nós vemos lá em Lucas, capítulo 9, né, o episódio da transfiguração, nós vemos lá Pedro, Tiago e João, aqueles três, a patotinha de Jesus, que andava com ele, né? E aqueles homens subiram ao monte com Jesus, e lá a glória de Deus desceu sobre Jesus. Jesus foi transfigurado, seu rosto brilhava mais que o sol, as suas vestes eram brancas, claras, né? E eles viram lá Moisés e Elias, e mais do que isso, uma voz do céu avalizando Jesus, fala: esse é meu filho amado, né, no qual eu tenho prazer, escutem o que ele diz. Um episódio sensacional. Pedro falou assim: vamos, Jesus, vamos fazer uma cabana, vamos ficar aqui. O texto diz que imediatamente, no outro dia, eles desceram para abençoar vidas. Jesus desceu, né, e curou ali um jovem possesso. Por quê? Que entender, irmãos, aquilo que ele recebe lá no alto é algo para abençoar aqueles que estão lá embaixo. O seu caso, irmãos, é o meu caso. Você recebe algo de Deus, né, para que você seja um instrumento para abençoar aqueles que estão na terra, né, seus irmãos, sua família, né, seus vizinhos. Por isso entenda isso, irmão. Deus não trabalha, né, com pessoas que retêm. Deus não trabalha pessoas que retêm o dom. Deus te deu um dom, você não está usando, Deus vai tirar de você, Deus vai te cobrar. Por isso, né, com temor e tremor, né, entenda isso. Qual é o chamado? O que Deus tem colocado no seu coração? Qual é a habilidade que você escondeu, guardou debaixo, né, da sua cama lá e nunca mais tocou? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Os céus e terra se encontram quando um homem entende o seu propósito. Amém? Céus e terra se encontram
quando nós entendemos para qual, né, ou por qual motivo, por que nós somos chamados. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, queria concluir essa mensagem. Talvez, irmãos, quando nós olhamos, né, para a função, né, do que é um para-raio, nós vemos que o para-raio, ele sofre, né? Ele recebe uma descarga muito alta. Mas eu pesquisando, né, vi que normalmente, se ele estiver bem ajustadinho, nada acontece com ele. Agora, eu mesmo, né, certa vez escutei um pastor falando assim, o apóstolo Paulo tinha a unção do para-raio, né, onde ele chegava, era problema. E nessa semana, né, eu fui levado a uma outra, né, visão sobre Paulo e sobre essa unção. E assim, Paulo, né, eu acho que depois de Jesus, para mim, é o cara que eu mais gosto de estudar. O apóstolo Paulo foi um homem que entregou a sua vida, que viveu, né, como um para-raio mesmo, recebendo do alto, se sacrificando, abrindo mão dos seus privilégios, abrindo mão da sua própria vida, para que Jesus fosse glorificado. E é isso que nos ensina, irmãos. Quando nós cantamos aqui, e essa é a minha promessa, que eu gastarei a minha vida para te coroar. Eu serei um para-raio. Eu gastarei tudo que sou, tudo que tenho, para que a sua glória, através da minha vida, possa alcançar outras vidas. Quando você olha no céu, você pode até se assustar. Hoje eu vi um vídeo, né, na internet, né, de um trovão assim, que as pessoas se assustaram, foi cômico. Você pode até se assustar. Quando você olha as fotos e vê, né, as fotos de um raio numa tempestade, aquilo é lindo. E todo mundo olha o raio. E todo mundo olha, né, a beleza daquilo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não vão se ligar que aquele raio só não matou alguém porque tinha um para-raio. E você é esse lugar. Às vezes as pessoas não vão dar valor para você. Às vezes as pessoas vão passar despercebido. Olha que prédio lindo, nem percebe que lá tem uma estrutura de segurança. Às vezes pode ser isso que esteja acontecendo na sua vida. Olha essa família tão perfeita, mas ali tem alguém que pagou o preço de joelho no chão. Pagou o preço, tem pago o preço. Mas sabe, no final das contas, nós vamos prestar conta para Ele, o justo juiz, aquele que não se compara aos juízes dessa terra, aquele que não passará nada de injustiça sobre Ele, porque Ele é a justiça verdadeira. E um dia nós estaremos diante do Senhor, e Ele vai falar para mim e para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Esse é o lugar que nós precisamos buscar. Eu queria que você ficasse de pé. Talvez você entrou aqui com os olhos vendados.
Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, algo me chamou a atenção enquanto eu estava estudando a palavra de Deus. E eu pensei, puxa, como é que eu nunca pensei nisso? Quando Jesus nasceu, quem vinha visitar Jesus foi aqueles magos do Oriente, bem longe, bem distante. Eu fiquei pensando, existiam muitas promessas da vinda do Messias, muitas, de como seria, na cidade que aconteceria, do jeito que seria. E quando eu comecei a me atentar, homens que eram peritos na lei, que sabiam de cor todo o Antigo Testamento, porque, decoraram, eles não reconheceram a chegada do Messias. Mas os magos do Oriente, sim, aqueles que talvez tinham poucas informações, o próprio diabo reconheceu que Jesus, o Messias, havia chego, e mandou Herodes matar as crianças, para que tentasse matar Jesus. Mas aqueles homens letrados, que viviam nas sinagogas, que se orgulhavam de saber toda a lei, toda a palavra, eles não reconheceram que o Messias havia chego. Sabe, irmãos, a gente pode olhar para esses homens e até julgá-los, mas muitas vezes a gente é igual também. Jesus vem, está, aparece, habita no nosso coração, e a gente não reconhece. Mas eu queria te desafiar hoje a abrir os olhos, abrir os olhos, para que você possa ver o Senhor verdadeiramente, que você possa entender que você foi chamado para trazer o céu para a terra. Enquanto vai ser cantado um louvor, uma canção, eu queria que você pudesse tirar um tempo de oração, pudesse orar, mas ore com sinceridade, irmãos. E eu queria te desafiar a orar mesmo. Se você quiser se ajoelhar, quiser sentar, quiser ficar de pé, quiser vir à frente, irmão, você está na casa do Pai, e aqui, a liberdade, quando eu vou na casa do meu Pai, eu sei que é meu Pai, eu tenho liberdade, da mesma forma você também está. Mas eu queria te desafiar hoje a fazer uma oração sincera a Deus, uma oração sincera. Senhor, eu sei que eu não estou no lugar onde deveria estar, eu sei que os meus olhos estão fechados, eu não tenho mais, não consigo mais me relacionar contigo. Ajuda-me, Espírito Santo, ajuda-me. Orações sinceras, irmãos, é essas orações que movem aos céus, amém? É essas orações que fazem o céu descer sobre a terra, orações sinceras. E eu creio que Deus está nesse lugar, e Ele vai escutar, como Ele sempre escuta, e Ele vai te responder. Eu tenho uma convicção no meu coração, que a sua vida vai ser transformada.
tua vida vai ser transformada de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Danila, sua vida vai ser transformada de uma maneira sobrenatural. Bárbara, sua vida vai ser transformada. Natanael, sua vida vai ser transformada. Creia. O Deus que pode todas as coisas. Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse